Eu te busco, eu te busco com fogo em meu coração, com fogo em meu coração, meu coração, eu te busco. Jesus, tu és minha adoração. Te anelo, te anelo, te necessito, te amo. Te anelo, te anelo, te anelo, te anelo, te necessito, te amo mais que ao meu ser. Você pode dizer as tuas palavras para Ele nesse momento. Você pode dizer um salmo para Deus nesse momento. A Bíblia diz que o homem do seu bom tesouro tira suas palavras, tira boas palavras. Ofereça para Ele agora. Você já ofereceu música, você já entregou a tua oferta. Agora diga uma palavra do teu coração para Ele. Senhor, isso aqui é o meu bilhete para Ti. É o meu bilhetinho para Ti, Senhor. Algo que eu quero dizer para Ti do meu coração. Do meu coração. Pode tomar o teu assento assim que você desejar. Toda reverência nesse momento, toda reverência. O Espírito Santo não pode suportar a irreverência. Ele não pode ficar, ele não pode se manifestar onde há reverência. Então toda reverência ao Senhor. Você que tem uma Bíblia, querido, abra ela. Livro do profeta Isaías. Quando você encontrar o livro do profeta Isaías, você vai até o capítulo 40. Você pensa que está respirando oxigênio. Não é mais. Diga para o irmão do lado, não é mais, irmão. Mudou. Mudou tudo. Aleluia. Isaías capítulo 40. Vá até o versículo 25. Quem encontrou diz um amém. Aleluia. Aperta os cintos. Se prepara para decolar. Aleluia. Está preparado nessa noite, irmão? Eu quero que quando eu terminar essa mensagem dessa noite, que você ainda tenha uma frase no teu coração
para você levar para casa, sobre o que você vai ouvir aqui nessa noite. Uma palavra de um ritmo um pouco diferente, mas Deus moveu o meu coração durante esses dias, 15 dias, em que nós estamos aqui em oração na igreja, junto com ministérios, quase todos os dias. E há muito tempo o Senhor tem ministrado ao meu coração para falar à igreja, para ensinar a igreja do Senhor como esperar no Senhor. Você já deve ter ouvido de alguém diante de uma colocação, de uma dificuldade, de um problema, às vezes de uma fraqueza espiritual, e alguém talvez disse para você, ou escreveu para você: espera no Senhor. Quem já ouviu isso? Tá bom, pastor. E talvez você pensou: tudo bem, mas como esperar no Senhor? Que benefícios há em esperar no Senhor? O que acontece dentro de mim quando eu aprendo a esperar no Senhor? Isaías, nesse capítulo, ele fala dos benefícios de esperar no Senhor. E ele presume à nação de Israel que eles sabiam como fazer isso. Olha só, versículo 25, primeiro ele faz uma narrativa sobre o poder de Deus. Quando eu creio, quando eu consigo crer em Deus e na força do seu poder, então eu adquiro um fundamento para poder esperar no Senhor. Diz assim, Deus está falando através do profeta: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja semelhante? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que fez sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Porque dizes ao Jacó e falas ao Israel: o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim que teu dedo. Essa palavra é para mim. Diga assim: descansa minha alma. Aprende a descansar. Foi um dos primeiros versículos da palavra de Deus que eu tive contato na minha vida. Uma irmã que discipulou minha mãe, que ganhou minha mãe para Jesus, ela tinha um lugar de oração na casa dela. Ela já partiu com o Senhor. E alguém pegou um pedaço de madeira e pegou um pirógrafo, aquele aparelho que imprime a quente, né? Assim, é isso. E tinha esse quadro de madeira naquela sala de oração. E aquele versículo de Isaías 40:31 dizia: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O versículo tem uma retórica linda. Ele em si já é um versículo bonito, não é verdade? E durante muitos anos, eu olhei para aquele versículo, mas eu não sentia aquele versículo, achava bonito.
decorei ele, mas não senti aquele versículo. Porque há um lugar onde a palavra de Deus recebe luz. Você não pode apenas ler a Bíblia, mas há um lugar onde a palavra recebe luz, onde você recebe a revelação de Deus. Então ela se torna viva dentro de você. E depois de muitos anos, eu vim entender um pouco esse versículo, mas ele se renova. Nós vivemos num mundo em que tudo cansa. Não é verdade? Quando não cansa, nós cansamos. Não é assim? Todos estão correndo tanto. Todos estão fazendo tantas coisas, irmãos. Tantos não têm tempo para quase nada. Se tivesse mais 3 dias na semana, teriam o que fazer. Se tivesse mais 5 dias na semana, daqui a pouco aquela semana estaria preenchida. E essa estratégia, eu digo que é uma grande estratégia do inimigo das nossas almas. Porque ele faz de tudo, para que o homem, para que a mulher não tenha tempo para estar a sós com Deus. É o maior objetivo dele. O diabo não liga se você lê a Bíblia. O diabo não se importa se você lê a Bíblia. Alguém escreveu, quando você pega a Bíblia, o diabo pira. Não. O diabo pode enlouquecer quando você toma uma decisão de separar um lugar na tua casa, ou no teu escritório, ou em qualquer lugar que você tenha à disposição. E talvez você coloque um quadro lá para lembrar você: o que espera no Senhor nunca ficará fraco, sempre renovará as suas forças. Por quê? Porque toda essa fadiga, todo esse cansaço faz com que a fé diminua. Nunca esqueça disso. A fadiga mata a fé. E sem fé não há adoração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se você não crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então o cansaço, as pessoas têm estado cansadas. Mas sabe por quê, queridos? Porque nós não aprendemos a esperar no Senhor. A igreja de hoje não ensina mais a esperar no Senhor. Se você for aprender teologia pastoral hoje, se você for fazer um curso de teologia, na hora da teologia pastoral, eles vão ensinar você a fazer um culto. No máximo 3 músicas, uma rápida, 2 rápidas e uma lenta. Depois vamos dizer para você ter um momento de oferta rapidamente. Vamos dizer para você não pregar uma mensagem maior do que 40 minutos. Para você fazer uma oração pelas pessoas e encerrar rapidamente um culto em pelo menos 1h30. Ou seja, eles nem sabem o que é um culto onde se espera no Senhor. A nossa geração não conhece. Poucos sabem, poucos tiveram. E eu lembro que era justamente uma sala de oração. E quando eu comecei a perceber desse versículo, eu comecei a lembrar dos tempos de menino, que nós fomos batizados com o Espírito Santo ali, que nós tocamos as primeiras notas no violão ali. E a gente ficava ali até 5, 6 horas da manhã. Levantava dali, ia trabalhar o dia inteiro, estudava à noite. E quando chegava do colégio, não estava cansado. Eu pensei que era porque eu era novo. Mas depois eu descobri que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. As pessoas me perguntam: como é que o pastor consegue dormir 5 horas por noite? Como é que o pastor consegue dormir 5 horas por noite todo dia e ficar bem? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você precisa aprender, você pode ficar um dia sem dormir, mas você não pode ficar um dia sem orar. Você não pode ficar um dia sem ir à presença de Deus. E a pessoa, se ela estiver depressiva, ela dorme 10, 12, 15, 18 horas por dia. E quando acorda, ela continua doente. Mas nós não entendemos, queridos,
que para esperar no Senhor é algo diferente daquilo que a nossa mente racional imagina. Nós entendemos assim, ó: aqueles que esperam o Senhor. Como é que está a tua situação, irmão? Eu estou esperando no Senhor. Não. Essa é a palavra que sai por causa daquele contexto do versículo. Na verdade ela está parada, inerte, esperando o Senhor. Isso não existe na Bíblia. Nós aguardamos só a volta de Jesus. Mas o processo que eu estou falando é esperar no Senhor. Eu tenho que esperar. A espera é inevitável. Mas como é que é esperar no Senhor? Vem cá, por favor. O Senhor vai ser analogicamente aqui o Senhor. Aqui. Gé, vem cá. Espera no Senhor. Agora, se você puder glorificar a Deus. Você tem que estar nele para renovar as forças para esperar. Você não pode esperar como quem está num ponto de ônibus sozinho, não. Você espera nele. O barco está andando, mas você está agarrado nele. Você está esperando a vitória. Você está esperando o problema resolver. Você está esperando ser curado da enfermidade. Você está esperando que uma porta de Deus se abra. Não importa, continue esperando, mas aprenda a esperar nele. Nele. Eu consegui um amigo para orar. E era um homem de oração. E eu já falei aqui. Eu comecei a ler sobre os avivamentos. Eu comecei a ler sobre a igreja. Eu comecei a ler sobre da onde eu vim, Deus, a minha raiz ministerial. E eu descobri um ponto em comum. Eu descobri um ponto em comum a todos os homens que de alguma maneira foram usados por Deus e tocaram o coração de Deus. Irmãos, a estratégia não era o mais importante. John Wesley, ele acreditava que tinha que fazer grupos de estudo nas casas. Ele chamava grupos de leigos. Assim o avivamento que Deus deu através de John Wesley e seus amigos se espalhou. Outros, por exemplo, Moody, ele acreditava na escola dominical. E ele acreditava nos cultos depois dos cultos, onde os interessados já recebiam a mensagem do evangelho depois do culto. Ele acreditava que tinha que ser assim. Outros acreditavam de outras maneiras, que eles tinham que evangelizar na igreja e na casa, e fazer grupos, fazer células. A estratégia não é o mais importante. Eu descobri o que eles tinham em comum, e que realmente obteram vitória, é que todos eram homens de oração. Todos eram homens. E aqui, irmão, aqui tem uma coisa muito boa nessa igreja. Eu queria que se guardasse no teu coração. Aqui nós não temos esse ministério para ser o ministério de um homem só. Ministério de um homem só, quando o homem morre, acaba. Aleluia. Quando acontece alguma coisa com ele, acaba. Por isso você vê Deus usando os pastores que tiram oferta, Deus usando os irmãos que abrem o culto, Deus usando o ministro de louvor poderosamente, Deus usando discipuladores. Por quê? Porque nós temos trabalhado intensamente para isso. Alguém que diz que poucos vencem, a não ser que muitos se dediquem. A não ser que muitos se dediquem, então poucos vencem. Então, poucos são os que chegam. Não, pode ser muitos, desde que você deseja buscar o Senhor de todo o teu coração. Irmão, nós vivemos no Novo Testamento. Nós vivemos na nova aliança. Você é rei e sacerdote. Todos podem entrar no lugar santíssimo. Todos podem ir à presença de Deus. Você olha para as funções ministeriais e você não pode confundir a vida de adoração de um crente com o ministério da igreja do Senhor Jesus.
Você não pode confundir. A Bíblia diz que os ministros são dons de Deus, são presentes de Deus para a igreja. Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Esse é um presente de Deus para a igreja, o ministério. Mas o presente de Deus para você, maior, é você poder ir até o santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Deus dá um modelo para Moisés. Deus instrui Moisés a construir um tabernáculo. Isso que eu falei que de manhã nós emendamos. No deserto. Um plano, um exemplo, um modelo de uma vida de adoração em Cristo. O tabernáculo era uma tenda, não era uma tenda muito maior do que essa. E ele era dividido em 3 lugares. Todo o contexto desse tabernáculo, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas todo o contexto desse tabernáculo se dividia em 3 lugares: o átrio, pátio. Pátio da galera, onde todo mundo podia ficar. Todo mundo estava lá. Os sacerdotes, então, depois de passarem pelo altar do sacrifício, pela pia de bronze, onde eles traziam, matavam um animal, queimavam um animal, pegavam o sangue desse animal, simbolicamente, simbolizando o sangue de Cristo. Então, o sumo sacerdote, com os sacerdotes vinham, se purificavam naquela água, simbolizava o que? Após o novo nascimento. Então, o processo de santificação, de regeneração, dava início. E eles passavam então por 5 colunas, que simbolizavam justamente os 5 ministérios. E eles entravam no lugar santo. No lugar santo tinha o altar do incenso, tinha a mesa com os pães da proposição e tinha o candelabro com a luz. Ali os sacerdotes faziam fumaça, aquele incenso que o pastor Everton falou aqui, de adoração, de oração. Levavam a oração do povo. E ali estava o pão, mas o pão não podia estar no escuro. Como eu falei para você no início da mensagem, Bíblia sem revelação é pão para comer no escuro. Então tinha o candelabro que iluminava aquele lugar da presença de Deus, o lugar onde a palavra ganhava luz, e entre outros simbolismos. E o que isso representa? Isso representa o caminho. Jesus é esse caminho para que o homem saia lá de fora, lá do átrio, lá do pátio, onde todo mundo é igual, onde todo mundo tem direito igual. O pastor Marcelo falou aqui de manhã: chove para todo mundo, sol para todo mundo sob o mesmo teto. Mas os sacerdotes não, eles saíam do átrio e entravam no lugar santo. Estou ilustrando assim só por causa da sequência. Amém? Bem, pastor, como isso se aplica ao esperar no Senhor? O que isso tem a ver com esperar no Senhor? Irmãos, a maioria das pessoas tem uma vida de oração no pátio. Toda a vida dela com Deus, todo o relacionamento dela com Deus fica no pátio. Ela vem, traz a oferta dela, fica no pátio. No modelo do Velho Testamento. No Velho Testamento era assim: o povo não podia entrar. O povo tinha que trazer a oferta, trazer o sacrifício. Os sacerdotes ofereciam, preparavam o sacrifício, entravam até o sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar. Depois ele vinha com o recado de Deus. As pessoas ouviam o recado de Deus através do sumo sacerdote. Se Deus tivesse recebido a propiciação, o sumo sacerdote sairia e diria: a paz em Israel. E o povo sabia que naquele ano Deus estava com eles. Então, a vida de oração, a vida com Deus, na maioria das pessoas se resume a um relacionamento de Deus com o pátio. Eu vou lá, eu levo a minha oferta, eu vou no culto, eu fico um tempo até, eu oro para comer, eu oro para levantar, oro para dormir. Quantos concordam? É verdade, não é? Durante muito tempo da nossa vida, a nossa caminhada com Deus é assim. Mas Deus quer que nós venhamos a crescer.
Deus, o Êxodo 19 deixa bem claro que Deus não queria que fosse assim, porque Êxodo 19, Deus chama o povo ao lugar da sua presença. Deus chama o povo por meio da manifestação. Deus chama o povo por meio dos trovões, dos relâmpagos, onde Deus estava manifestando, e o povo diz: não, Moisés, nós não iremos. Fale tu conosco, e não fale Deus conosco diretamente, para que nós não venhamos a morrer. O que o povo está dizendo? Nós queremos um sacerdote, alguém que vá no nosso lugar, e nós vamos fazer tudo que Deus disser, mas nós não vamos passar. Foi o povo que escolheu. Nós não vamos passar do pátio. Por quê, irmão? Porque a adoração no átrio é adoração a nível de carne. Diga comigo, carne. É ali que a carne morre. Quer ver? Adoração no pátio. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Espírito Santo, o que nós vamos fazer junto, Senhor? Obrigado, aleluia. Agora eu vou trabalhar, abençoa o meu trabalho, eu vou entrar, abençoa. Aí abre a Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Obrigado, Senhor, estou indo, amém. Aí chega meio-dia, eu boto o prato na mesa. Senhor, nós agradecemos pelo alimento, Deus abençoa que não tem o órfão viúvo necessitado. Amém. À noite, Senhor, estou cansado, agora eu trabalhei o dia inteiro, o Senhor me abençoou, obrigado, Senhor, guardei. E agora tem um bilhete aqui para o Senhor com o rosto pedindo enquanto eu durmo. Está ali, Senhor, eu escrevi aqui para o Senhor vai lendo enquanto eu vou dormindo, estou muito cansado, a paz do Senhor Jesus, amém. E a correria, e as pessoas não entendem, e elas não entendem por que eu estou fraco, por que eu estou tão cansado da caminhada, por que parece que tantas pessoas chegam no culto e se derramam diante de Deus, e eu parece que não experimento nada. Parece que o culto para mim é vazio. Eu acho que eu tenho que mudar de igreja. Essa igreja está muito fria. Irmãos, você precisa sair do pátio e vir para o lugar da presença. O problema, irmão, o problema é que para sair do lugar da presença, você tem que aprender isso que eu falei para você de Isaías. Você tem que aprender a esperar no Senhor. Eu vou ser bem prático, irmão. Eu vou falar de vida com Deus e ser bem prático. Não vou poetizar. Senhor, tem até um negocinho aqui, ó. Está você. Nós ia ter um teatro hoje, não deu. Vai ser a semana que vem, então eu vou fazer o meu teatro hoje aqui. Eu vou fazer o meu devocional. Ah, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou ler um pouquinho a palavra. Ai, pastor, não sei porque eu leio a Bíblia da sono. Ô, irmão. Ô, irmão. Não vai dar sono, irmão. Hã? Tem gente que pensa que a Bíblia é a pedra de Jacó. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada, irmãos. Se você quer ter uma vida com Deus, você não pode dar conforto demais para o corpo. O corpo tem que ser lavado, bem limpinho. Amém? Bem limpinho, toma um banho, levanta de manhã mais cedo,
Toma um banho, lava o rosto, penteia o cabelo, como se você fosse encontrar com o presidente da república. Maior, você vai falar com Deus. Toma um golezinho de café, se você não estiver em jejum, dá aquela acordada. Pega a tua Bíblia e vai para o teu lugar de oração. Diz: Senhor, eu estou aqui porque Tu és o primeiro na minha vida. Eu não posso começar o dia sem a Tua presença. Eu não posso ir a lugar nenhum sem ter estado contigo. Eu não quero falar com ninguém sem ter falado contigo. Eu não quero ouvir ninguém antes de ouvir o Senhor. E fica lá. Fica lá. Irmão, o teu corpo, tudo ali chama atenção. Ali tem loja, irmão. Ali tem cambista. Ali tem gente vendendo coisa. Não é assim? Quando Jesus vai arrumar um lugar de oração, o que ele faz, irmão? Ele derruba todo o comércio. Porque esse lugar é a tua mente, é o teu corpo. Ele vai tentar negociar para que a adoração saia mais barato, fique mais fácil. E a pessoa fica ali, e depois de 15 minutos ela já orou por todo mundo e pelo mundo todo, irmão. Todos os missionários, ela consegue orar pelos missionários de 357 países. Orou por toda a família, orou pelo pai, orou pela mãe. Orou, fez barulho. Não tem mais pelo que orar. Então ela entende que acabou. E ela levanta do pátio e vai embora. Adoração a nível de carne não renovou as forças. Eu sou músico há 30 anos. E eu cortei 99% da música no meu tempo de oração. Sabe por quê, irmão? Eu fiz uma experiência aqui com alguém esses dias. Coloca uma música de alguém cantando e tenta falar com Deus. Tenta conversar, tenta ouvir Deus com alguém cantando. Ter ouvido. Assim no ambiente até aguenta ainda, mas no fone de ouvido, irmão, bota aqui outra. O que é? Ele na sala do trono está. Eu quero ir pra lá pelo novo. Mão de Deus, como é que vai ouvir Deus? Como é que vai ouvir Deus, irmão? Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Enche. Hã? Nossa, como é que vai ouvir Deus, irmão? Deus fala num sussurro, lá no Espírito. A Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Não é Deus que é fraco, é o nosso Espírito que é apenas uma centelha da eternidade. E Deus fala lá no Espírito. Aleluia. E ali a carne vai tentar te tirar. O telefone toca, irmão. Quando eu comecei, irmão, eu fazia até experiência. Eu fazia assim, ó. Agora eu vou ler a Bíblia. Eu atendi, em vez de dizer alô, disse aleluia. Aleluia. E eu me escondia, irmão, me escondia, porque nós estávamos no ministério, mas era tanta coisa, tanta correria, tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, tanta agenda, tantos afazeres. E a gente tinha que sacrificar e abrir mão do almoço e das madrugadas e à noite ainda, para poder buscar o Senhor, porque nós estávamos ocupados demais fazendo a obra de Deus. Tão ocupado fazendo a obra de Deus, que não tinha tempo para Deus. Não tinha tempo para o Senhor. Por isso nasceu um tempo que nós temos hoje aqui na igreja. De domingo, de terça a domingo, você pode vir aqui a partir das 8 da manhã.
A igreja está aberta e tem oração. Eu disse, nós empurramos todos os nossos afazeres, tudo que nós temos para fazer, nós empurramos para depois. Tudo. O que der para fazer depois, nós fazemos. Mas nós não abrimos mão desse tempo com o Senhor. Ou depois. E você tem que ficar lá. A adoração, a oração, ela começa realmente na carne. Tem gente falando, o cara está cantando na carne. Claro que está. Ele tem que começar de alguma maneira. Ele tem que começar de alguma maneira. Mas você tem que permanecer e esperar no Senhor até que você se cale. É prático, está sendo prático. Até que o telefone dentro da tua cabeça pare. Até que a tua agenda desapareça. Até que todas as tuas correrias, as tuas preocupações desapareçam, você deve ficar ali. O corpo vai cansar. As costas vão doer. Você vai procurar um lugar para se recostar. Aleluia. Glória a Deus. Ou está dormindo. Leva aquele susto, né, irmão? Eu estava com um obreiro um dia, irmão, orando na minha sala. Não vou falar quem é. E nós estávamos orando, e ele tem um sofá na minha sala, assim, e ficou bom aquele sofá, irmão. Ele deitou ali, orando. E eu estava assim, sentado na minha cadeira, irmão, e eu entrei, irmão. Eu consegui sair do pátio e fui para o lugar santo. Irmão, quando eu atravessei a linha, a presença de Deus veio, quase que eu caí com a minha cadeira para trás. Deus me pegou, irmão. Deus me pegou de uma maneira muito forte. E eu sei que o barulho foi grande demais. Ele... Ai! Porque se você esperar no Senhor, então daqui a pouco, se você realmente deseja a presença de Deus, se você realmente deseja ter intimidade com Deus e crescer numa vida com Deus, então você vai permanecer em Deus até passar essa linha, essa entrada do lugar santo. Quando você passa, sabe por quê, irmão, que tem aquelas colunas que representam os 5 ministérios? E eu fui entender depois, porque às vezes nós não conseguimos sozinhos. Verdade, mas às vezes nós precisamos de ajuda de alguém, por isso existe igreja. E por que às vezes nós precisamos passar por aquelas colunas que representam um ministério? Aí você vai ficar esperto, porque sempre em meio à unção no culto, ao terminar uma mensagem como essa, nós vamos fazer um apelo para que você venha à frente e receba a imposição de mãos. Então você vai passar pelas colunas do ministério, e o poder de Deus vai vir sobre você. E se você estava tendo dificuldade de ir sozinho, você veio pela fé, e você vai entrar no lugar da presença de Deus. Foi Deus que abençoou você assim. Ao esperar, irmãos, e você entrar no lugar santo, no lugar da presença manifesta de Deus. Então quando você entrar nesse lugar, você vai parar de ouvir todos os barulhos ao redor. Você vai descobrir que fica tudo silencioso. Você vai descobrir que a oração do irmão ao teu lado não te atrapalha mais. Você vai descobrir que o caminhão passando aqui, passam os caminhões, a gente está orando. Você descobre que o caminhão não te atrapalha mais. Você consegue desligar o telefone quando ele tocar. Você consegue, irmãos, ficar, porque você entrou num lugar onde agora você está adorando a nível de alma. Agora é a tua alma que está adorando a Deus. Ali é o lugar da canção, ali é o lugar da adoração, ali é o lugar do louvor, ali é o lugar de fazer os pedidos a Deus específicos.
Ali é o lugar de comer o pão da presença. Ali é onde a palavra ganha luz na nossa vida. É ali o lugar da revelação. É ali o lugar da oração, onde você começa a chacoalhar o teu incensário e aquela oração começa a subir a Deus. Lá no pátio ela não passava do teto. O céu está de bronze. É porque você não ficou até entrar no lugar santo. Mas eu descobri um dia um segredo maravilhoso. Maravilhoso, mas por quê? Porque faz com que Deus, preste atenção, com que Deus vai buscar você lá no pátio. Eu sempre aprendi sobre o tabernáculo. Você vem, tudo que eu estou ensinando aqui você pega no pátio, você vem para o lugar santo. E depois que você adorou no lugar santo, você comeu o pão da presença, você entregou a tua oração a Deus. Então pelo sangue de Jesus, você vai entrar num nível de adoração em espírito. Uau! O problema é o caminho. Trilhar esse caminho, vencer a carne que está fraca. A carne não pode entrar, tem que morrer. A carne não vai ficar melhor. A carne não vai melhorar com a oração. A carne não vai passar a gostar da oração. É a tua alma alimentada, bem alimentada pelo pão da presença, que vai fazer com que a tua carne te obedeça. Você já ouviu aquela história dos 2 cachorros, né? O cidadão tinha 2 cachorros. É bem conhecido. Um era preto, o outro era branco. E ele colocava aqueles cachorros para lutar na praça. Quem lembra? Quem já ouviu essa história? E eles apostavam ali quem ia ganhar, quem não ia ganhar. E o dono daqueles animais sempre ganhava. Ele sempre sabia em qual semana, todo sábado aquilo era feito. E ele sabia qual animal ia ganhar. E um dia as pessoas perceberam aquilo e foram perguntar para ele: mas como tu sabe? Os dois, uma semana um ganha, outra semana o outro ganha. Como tu sabes? Ele disse: é simples. Aquele que eu quero que ganhe, eu alimento mais. Você quer que a tua carne te dirija? Alimente ela. Você quer que o Espírito te dirija? Alimente-se das coisas espirituais. Simples. Simples. Aquilo que você alimenta mais vai fazer com que a alma se incline. E um dia eu descobri algo maravilhoso, irmãos, porque nós somos pentecostais. E Deus não dá nada para ninguém sem propósito. E eu descobri algo tremendo, por quê? Porque aquele momento, realmente, lá no pátio, é um momento terrível. Se você for orar apenas com entendimento lá, você orou 15 minutos e você realmente já falou tudo que tinha para falar. Você não tem mais, não é verdade? Orou pelo todo mundo, por todos os missionários do mundo, todos os pastores que você conhecia, orou, acabou. E você fica ali e às vezes não tem força para passar para um nível seguinte de oração. Isso é muito importante. E um dia eu descobri um texto maravilhoso, que eu menciono muito aqui, porque eu imprimi ele e eu andei com ele na minha vida muito tempo, até ele ficar impregnado no meu coração. Quando Judas escreve para a igreja, ele diz assim: mas vós, amados, versículo 20, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Paulo diz: mas o mesmo Espírito vos ajuda na fraqueza, porque vocês não sabem orar como convém. E agora aprende, não é orar com o Espírito Santo, novamente, é orar no Espírito Santo. Para você orar no Espírito Santo, você precisa ser batizado no Quando você nasce de novo e é batizado no Espírito Santo, então você pode orar no Espírito Santo. Mas observe a frase que Judas usa: ele diz: amados, edificai-vos na vossa fé. Não, na vossa santíssima fé. É uma fé que sai de um lugar chamado Santíssimo Lugar.
Deus coloca o Espírito a morar no teu espírito, dentro do teu corpo. E você é batizado no Espírito Santo, e você recebe de Deus o dom de orar em novas línguas. E essa ferramenta de Deus não é apenas para enfeitar o culto, não é apenas para mostrar que você é espiritual. Não. É um dom do Espírito que faz com que você ore sem que o teu intelecto, sem que a tua mente te atrapalhe. Paulo diz em 1 Coríntios 14: quando você ora em línguas, o teu entendimento fica infrutífero, mas em espírito você fala das grandezas de Deus, você fala das coisas de Deus. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, lá no Pentecoste, quando eles puderam entender a língua que eles oraram, o que eles diziam? Eles falavam em nossa língua das grandezas de Deus. Então, quando eu oro no Espírito Santo, eu estou orando. Ai, irmão, levanta a mão ao céu, que você estava esperando, vai dar glória para Deus aqui agora. Eu oro, irmãos, no Espírito Santo. Eu oro esperando no Senhor, com uma fé que vem do lugar santíssimo. Então eu não fico usando de vã repetição, tentando orar e achar palavra para orar, para preencher 1 hora, 2 horas. Deus não está esperando que você ore 5 horas, 6 horas por dia. Deus quer que você ore até que você entre no lugar santíssimo. Sabe por que tem dia que demora mais? Sabe por que demora mais, irmãos? Porque quanto mais nós negligenciamos a nossa vida de oração, maior fica a nossa distância no pátio. Um dia sem estar na presença de Deus, você já foi para mais longe. Por isso Leonardo Ravenhill já dizia: aquele que não orou já está se desviando. Aquele que não orou hoje já está se desviando. Se desviando aonde, irmão? Do caminho, até o lugar da santíssima presença de Deus. Quando eu oro no Espírito Santo, talvez eu fique ali 1 hora, 40 minutos, 2 horas. E eu oro com entendimento. E eu oro em línguas. E eu oro com entendimento. Como Paulo disse: orarei com entendimento, mas orarei com espírito. Cantarei com espírito, mas cantarei com entendimento. Por quê? Porque tudo que eu sou precisa louvar e glorificar a Deus. Parece, irmão, você está lá no pátio, mas você está orando no Espírito. Isso não tinha no Velho Testamento. Isso não tinha no Velho Testamento. Eles tinham que esperar o sumo sacerdote, tinha que ter toda uma preparação, o sangue, tudo certinho. Ele não podia dormir, ele tinha que ficar a noite toda sem dormir, para não pensar nada que desonrasse a Deus. Ele tinha que ir com algo amarrado na cintura, com as romãs, porque ele podia morrer no lugar santíssimo. Toda aquela preparação, e sozinho ele entrava. Não tinha isso para você. Mas a Bíblia diz que Jesus, pela sua morte, inaugurou o novo e vivo caminho. Ele escreveu aos Hebreus: mas nós temos ousadia para entrar no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Ousadia, intrepidez, ousadia. Nós temos coragem, não é pelos nossos méritos. Não é um sacerdote que era perfeito, era o sacrifício. Quem era perfeito tinha que ser um sacrifício, não podia ter mancha, não podia ter osso quebrado. Por isso Deus fica irado em Malaquias, porque eles começam a oferecer para o Senhor. O animal estava quase tendo um infarto lá no pasto. Vamos oferecer, pega rápido. Não simbolizava o Cristo. Então o sacrifício perfeito é Cristo. Você
tem dificuldades, tem fraquezas, está fraco mesmo, não, mas você crê no sangue, aí você pega o sangue de Jesus. Estou pronto. O sacrifício foi perfeito. Em nome do Santo Jesus. Você está lá no pátio. Um dia atribulado. Um dia difícil. Semana difícil. Mas a Bíblia diz lá em Lamentações, capítulo 3, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs há uma porção nova da misericórdia de Deus. Por isso ele diz: aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Não é porque a fila é menor, irmão, é porque você vai entregar o primeiro para Deus. A tua mente vai estar descansada, o teu corpo vai estar descansado. Aleluia. Vamos lá, vamos terminar. Está lá no pátio. Cadê a lâmpada? Não está sentindo. Não estou sentindo a presença hoje, pastor, está difícil. Meu Deus, parece que eu estou sozinho. Aí você vai para o lugar de oração, ajoelha lá. A tua mente está querendo fugir. As crianças estão gritando lá fora. Está tudo uma loucura perto de você. Você está preocupado, você tem que se levantar e ir para o banco. Mas e não sabe como vai resolver o problema. E você está lá. E você diz na oração: Senhor, a minha mente não vai ajudar hoje. Então, Pai, eu pego a da Tua palavra. Eu tomo posse da Tua palavra. A Tua palavra me disse que o Teu Espírito me ajuda na fraqueza. Porque eu não sei orar. E além de não saber hoje, eu nem tenho condições, Pai. E pela fé, nessa santíssima fé, você começa a orar no Espírito Santo. A tua mente, o diabo fala no ouvido, a tua mente fica trabalhando, tentando fazer você sair dali. O corpo fica tentando tirar você dali. Mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito nos ajuda. Você está lá do lado de lá da linha, mas você começou a orar no Espírito Santo. É um canal direto de Deus para que você saia a tua oração no Espírito. Passa por cima e vai lá no lugar santo. Agora, a corda não é mais para tirar você se você morrer lá. É como se houvesse uma corda nessa oração, irmão. Por isso os irmãos lá de Curitiba, eles cantam: atrai o meu coração, Tu és minha vida. Sim. Jesus, és meu amigo. E a Tua vontade, olha que coisa melhor, onde isso foi feito, irmão? E a Tua vontade, doces. Olha onde eu quero entrar. Meu alimento, sem Ti, olha lá, sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, a carne lá, ó, pronta a ser quebrado para ser o que queres de mim. E a Tua presença, e a Tua presença é tudo que eu preciso. Eu preciso vir para cá. Aleluia. E a Tua presença. Por que eu posso ficar lá? Porque a presença é o meu maior valor. É o meu maior valor. E olha a corda dele jogada para você. Atrai o meu coração. Solta.
Olha só, ele começa a te puxar. Vem, vem. Vai lá. Atrai o meu coração. Ele te puxa pelo coração. Ele te puxa. És tudo que eu quero. És tudo que eu quero. E você entrou no santo lugar. Atrai o meu coração. E ele começa a te puxar. Sabe por quê? Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Eu posso te tocar. Do lugar santo eu posso tocar. Do lugar santo eu posso experimentar. Do lugar santo eu sinto o cheiro da presença. Do lugar santo eu como do pão da revelação. Vale a pena esperar no Senhor, porque aqui, quando Deus te alimenta, é que as suas forças são renovadas. Aqui as suas forças são renovadas. Você come do pão, você recebe do azeite. A tua oração sobe a Deus, irmão. Você sente que uma fé santíssima começa a brotar dentro de você. E você pode tocar. A presença de Deus nesse lugar se torna tangível. Se torna tangível. O poder de Deus que brota nesse lugar. Então quando você recebe, irmão, a presença de Deus está no teu corpo, sim. Por quê? Porque como o corpo não poderia entrar no lugar santo, porque era carne, Deus derrama a unção e você entra inteirinho. Por isso Paulo diz: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sangue do sacrifício é o de Jesus, mas o corpo do sacrifício é o seu. É no lugar da presença. É no lugar da presença onde nós renovamos as forças. É aqui que nós somos fortalecidos. Irmão, o que você acha que simboliza a ceia que você vai tomar amanhã? Você come do pão e bebe do cálice. A maioria das pessoas fica contente hoje em dia, irmãos. Sabe por quê? Porque dá para fazer uma igreja lá no pátio. Dá, irmão. Dá para fazer uma igreja lá no pátio. Não dá? Tá cheio de gente lá. E nós vamos fazer um culto aqui. Erguei as mãos e dai glória. Erguei. Desculpa aí, pastor André. Dá para fazer igreja no pátio, mas é só criar entretenimento. É só criar entretenimento. É só fazer entretenimento, só que não há intimidade. Eu posso ir lá e posso vir aqui ministrar para vocês, mas assim como nos dias de Moisés, o desejo do coração de Deus é que você vá lá também. Ele continua querendo que você vá lá como filho, a sua presença. Ele continua desejando que você vá ao lugar de intimidade. Ele quer revelar ali, irmão, aqui. Aqui no lugar da presença, Paulo disse: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É no lugar da presença. Mas tem um problema. A maioria das pessoas fica contente aqui ainda. E elas nadam debaixo da unção. Às vezes é uma unção que nem é dela, mas ela veio no embalo. E ela levanta e vai embora. Muitas vezes nós como ministros não sabemos lidar com o passo seguinte.
Que é quando nós entramos. É só a divisão aqui, só para você entender, irmão. Isso aqui não é físico. Quando nós atravessamos aquela linha, ali já não tem mais luz. Ali já não é mais o lugar dos sentidos. Ali já não é mais o lugar do toque. Ali é o lugar da terrível glória de Deus. É ali. E muitas vezes Deus manifesta a sua glória no culto, ou na reunião de oração. Mas nós estamos tão presos à liturgia. Sabe aquele dia que a glória de Deus ficou tão palpável, que nós chegamos naquele lugar onde você não deveria mais falar. E assim, depois que você passou pela unção, tem um outro lugar. Esse lugar, a presença de Deus é tão pesada, que muitas pessoas só ao tocarem na linha, o seu corpo não suporta e elas, caem. Uns que caem na unção, outros caem porque quer, outros caem por cortesia, né? Para animar o pregador, né, irmão? O pregador também. Aí, não faz mal, irmão. Eu prefiro cair por cortesia do que nunca experimentar a glória de Deus, do que nunca experimentar a presença de Deus. Continua tentando, meu irmão. Continua tentando, continua vindo, porque uma hora você vai ter esperado no Senhor, e os ouvidos do Senhor vão ter se inclinado a você, e Ele vai ouvir o teu clamor. Tirou de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha e pôs um novo cântico na minha boca.